Olá pessoal, nós vamos fazer mais uma videoaula aqui para vocês. Nessa videoaula eu vou precisar dividir em duas partes para a gente poder usar duas peças diferentes. A primeira parte da videoaula nós vamos falar sobre a região da cavidade oral e a parte envolvendo aqui a base da língua e o início da orofaringe. O objetivo dessa aula nossa é dar a você uma visão muito próxima daquela que você terá quando estiver fazendo a intubação do seu paciente. Então, toda vez que você vai intubar o paciente, a lâmina do laringoscópio, ela penetra a cavidade oral e você sempre vai ter um foco de luz, na lâmina desse laringoscópio, que vai fazer você enxergar com bastante clareza a estrutura de palato mole, palato duro e logo depois palato mole, ok? Então você vai ter a base da língua, palato duro, palato mole. Então isso é visível perfeitamente na hora que você estiver começando a adentrar e explorar a cavidade oral. Quando você vai lá na região do palato mole, eu preciso que você encontre um elemento que vai chamar bastante a sua atenção, que é a úvula, né? Então, olhando aqui pela cavidade oral, você percebe a úvula. Quando você observa as laterais da úvula, você vai enxergar duas pregas. Olha só, uma um pouco anterior à úvula, avançando em direção à língua, e outra saindo praticamente como uma continuidade dela. Olha só, uma continuidade da úvula. Avança também lateralmente e vai em direção à parede da faringe. Então essas características, essas regiões de ligação da prega, vai dar nome a ela. Então, como elas saem do palato mole, ela será chamada aqui, a primeira prega, sai do palato mole e vem para a língua, prega palato glosso, tá bom? Sai do palato mole e se prende na língua. Então esse elemento aqui, prega palato glosso. Nós vamos encontrar essa prega palato glosso bilateralmente, tá? Do outro lado aqui também, nós vamos encontrar a mesma estrutura. Quando nós olhamos as duas pregas ao mesmo tempo, elas formam um arco, chamado arco palato glosso. Seguindo adiante, ou seja, indo mais profundamente à cavidade, nós vamos encontrar então a prega saindo da úvula, conforme nós tínhamos falado. Então vai ser chamada de prega palato-faríngea. É esse elemento aqui, essa prega que está aqui, prega palato-faríngea. Ela também, apresenta-se dos dois hemilados. Quando você faz o contorno dela, unindo as duas pregas com a úvula no centro, você vai ter o arco palato-faríngeo. Tudo bem? Então essas duas pregas, elas funcionam como dois pilares. Elas separam a cavidade oral da cavidade da nasofaringe. Então, enquanto você estiver transitando antes dessas pregas, você estará na cavidade oral. Quando você ultrapassa a prega palato-faríngea, você já está na cavidade da orofaringe, tá bom? Então esse espaço aqui é muito importante de você saber delimitar direitinho para você não se perder no momento de posicionar o seu laringoscópio, tá bom? Só mais um detalhe então, mais uma vez, estou avançando com a lâmina do laringo, passei com ela pela palato glosso, ainda estou na cavidade oral, vou com ela até a região próxima da palato faríngea, ainda estou na cavidade oral. Se eu avanço além dela, aí eu já estou na orofaringe. Tudo bem? Deu para compreender isso? Então, durante a intubação, eu não posso avançar com o meu laringoscópio além desta prega. Por que isso? Nós vamos observar numa outra peça que essa prega chamada de prega palato-faríngea, que ela se prende na parede da faringe muito próximo da cartilagem epiglótica, que é um ponto de referência para eu poder posicionar o laringoscópio num elemento anatômico chamado de valécula epiglótica. Eu não posso esquecer esse detalhe. Se eu não colocar a lâmina do laringoscópio na valécula,
há uma forte tendência de você cobrir a epiglote, consequentemente cobrir o ádito da laringe e fazer a intubação no esôfago, tá bom? Então é necessário acompanhar esses elementos anatômicos para eu posicionar corretamente o laringoscópio. Deu para entender? Então, por enquanto, nós não vimos a epiglote aqui, não vimos ádito, nada disso. Eu só tenho referências anatômicas para eu poder saber exatamente onde eu estou. E elas me dão certeza, até agora, que eu estou ainda na cavidade oral. Tranquilo? Então, olha lá, pessoal, continuando. Então, é importante que vocês consigam fazer o link, não é, com aquele vídeo anterior. Então, olha só, eu estou com o laringoscópio em mãos, né? Então, a lâmina do laringoscópio aqui, ó, o que nós vamos fazer? Ela vai estar deslizando pelo dorso da língua até a base da língua, né? Então, o que eu comentei com vocês? Falei, olha, é preciso encontrar aquelas pregas, palatoglossa e palatofaríngea, para eu não me perder em relação a qual cavidade eu estou transitando com o laringoscópio. Parece ser uma coisa muito óbvia, né, você saber se está dentro da cavidade oral ou dentro da orofaringe, mas eu asseguro para você que não é tão simples assim. E se você não respeitar aquelas pregas que eu comentei, a tendência é que você faça isso, ó, avance com a lâmina e passe da epiglote e posicione ela aqui, ó, na região onde você vai direcionar o tubo para o esôfago. Então é muito importante que todos esses elementos aqui, ó, fiquem sempre à mostra. Para você se certificar de que você está posicionando certo a lâmina, você vai então escorregar aqui pela base da língua, encontrou a epiglote, a prega palatofaríngea, ela está descendo nesta região aqui, ó, muito próxima da epiglote, a palatoglosso está chegando aqui na língua. Você usa as duas pregas como referência e encaixa o seu laringo aqui, ó, entre a base da língua e a epiglote. Então, esse espaço que está aqui, onde eu estou posicionando o laringoscópio, ó, ele vai receber o nome de valécola epiglótica. Tudo bem? E o seu paciente deitado no leito, né, você lá na cabeceira do leito dele, você vai fazer esse deslocamento aqui com o laringoscópio, ó. Você vai fazer um deslocamento no sentido superior, né, estando o seu paciente deitado. Então, quando você faz esse movimento com a língua, você desloca a língua no sentido superior. Entre a língua e a epiglote existe um ligamento aqui, ó, chamado ligamento ioepiglótico. Você então vai tracionar a língua, que consequentemente traciona o ligamento. E ele, por sua vez, traciona a cartilagem. Então a epiglote, ela faz isso, ó, ela é elevada sem que você toque nela com o laringoscópio. Quando ela faz esse movimento aqui, ó, de elevação, esse orifício que você está vendo aqui, ele fica aberto para você. Esse orifício é chamado ádito da laringe. E aí você consegue olhar através dele, que é o local onde você vai precisar posicionar o tubo de intubação no seu paciente. Então, olha só, eu preciso entrar por este orifício e não por este orifício que está aqui atrás, ó. Isso aqui é a abertura do esôfago. Isso aqui é a abertura para a laringe. Então, nós não podemos confundir essas regiões e colocar o tubo aqui atrás, ó, na parte que é o esôfago. Então, vamos de novo, ó. Se eu não considero as pregas e vou muito afoito com a lâmina do meu laringoscópio, eu acabo passando por todos esses elementos, não é? Faço o deslocamento superior igual eu havia mencionado, enxergo um orifício lá no foco da luz, não é? A luz está iluminando lá e está marcando um orifício, e você introduz o tubo naquela região. Automaticamente você vai acabar entubando o esôfago do seu paciente, tá bom? Então isso é um erro. Por que o erro foi cometido? Porque eu não observei as duas pregas. Eu não defini o que era cavidade oral, o que era cavidade de orofaringe. Se isso for feito, você não tem como errar o procedimento, tá bom? Então acompanhei as pregas, posicionei na valécula epiglótica. Posicionei na valécula, desloco a língua. Desloquei a língua, trago junto com a língua a epiglote.
o ádito se abre e eu consigo olhar através dele. Como o laringoscópio apresenta uma lâmina curva, o movimento faz com que o tubo faça uma curva através da lâmina e entra perfeitamente lá na região da laringe. Tudo bem? Nós vamos fazer uma pausa agora para começar a verificar essa região interna aqui através do ádito da laringe, tá bom? Que é um outro elemento que você deve também prestar bastante atenção. Continuando aqui, olha só, você tem uma visão agora bem próxima, né, bem organizada do ádito da laringe. Então toda essa abertura que você está vendo aqui, ó, onde eu consigo entrar por ela com a minha pinça, ó, é ádito da laringe. Então quais elementos estariam formando o ádito da laringe? Ó? Eu tenho a cartilagem epiglótica, que nós já tínhamos visto, não é? E nessa região aqui, ó, parece que você consegue ter uma observação dessa maneira, ó. Um pequeno tubérculozinho aqui, outro tubérculo aqui, ó. Uma incisura central, outro tubérculo aqui, outro tubérculozinho aqui, ó. Tudo bem? Esses tubérculos, eles são chamados de tubérculo corniculado e tubérculo cuneiforme. Tudo bem? Quando você está fazendo a avaliação da região laríngea, o tubérculo vai ser a denominação. Tubérculo corniculado, é o primeiro aqui próximo da linha mediana, e logo depois tubérculo cuneiforme. Esses tubérculos são cartilagens, tá bom? Então o tubérculo cuneiforme, ou a cartilagem cuneiforme, ele vai ficar posicionado no meio de uma prega que vai fazer ligação entre a cartilagem que está nessa região que nós não vamos conseguir enxergar, chamada de aritenoide, e a epiglote. Então a prega prende na aritenoide e prende na epiglote. Então ela é chamada de prega, essa prega aqui, ó, ariepiglótica, não é? Presa na aritenoide, presa na epiglote. Esse tubérculo, ou essa cartilagem cuneiforme, está justamente no meio dessa prega. A ideia é tentar fazer com que a prega tenha uma certa estrutura um pouco mais firme, mais rígida, para conseguir manter esse ádito aberto, para o sujeito poder conseguir ter via aérea aberta e conseguir fazer uma boa ventilação pulmonar. Tudo bem? Esse outro aqui, ó, que é o corniculado, é uma cartilagem que fica posicionada exatamente sobre a cartilagem aritenoide. Bom? Então seria a cartilagem aritenoide, que é maior, que vai ficar nessa região, a corniculada imediatamente sobre ela, se articula com ela, e a cuneiforme, que não tem relação com elas, não tem articulação com elas, fica no meio da prega, tá bom? Então quem forma o ádito? A epiglote, a aritenoide, a corniculada, a cuneiforme e a prega ariepiglótica. Esses elementos dão abertura aqui para você poder penetrar dentro da estrutura da laringe. Então, uma vez aqui dentro, ó, eu estou na laringe. Eu preciso que você olhe agora através do ádito, que você olhe aqui através do ádito, observe na parede dele, olha, você vai enxergar, tanto de um lado quanto do outro, uma prega. Não é, ó? Aquela prega que você está notando, mais evidente ali, ó, é a prega vocal, tá certo? Nessa região, nós vamos encontrar duas pregas, uma prega vestibular e uma prega vocal. Na peça aqui, eu não acredito que você vai conseguir enxergar, ó. Olha só, uma pequena dobrinha aqui em cima, ó, e lá embaixo uma dobra um pouco mais proeminente, tá vendo? Então a dobra menor aqui na parte mais superior é a prega vestibular. A prega mais proeminente na parte inferior é a prega vocal. Quem se move aqui é a prega vocal. É ela que se movimenta no sentido de vir ao centro e voltar para a lateral. Tudo bem? Toda vez que você inspira, ela vai para a parede, ela vai para a lateral. Toda vez que você prende o ar dentro do pulmão após uma inspiração, para, por exemplo, gerar uma tosse, para gerar uma fala, essa prega ela vem para a parte mediana. Então as duas se fecham aqui como se fosse a pinça, não é? Ó, faria esse movimento aqui, ó. Abre para você inspirar,
fecha para você poder gerar um mecanismo de tosse ou poder falar, tá bom? Então, quando você vai fazer a intubação, que você olha pelo ádito da laringe, né, encontra todos os elementos, você precisa observar se essa prega, se ela está afastada. Quando ela se afasta, você vai e introduz o tubo através dela. Tudo bem? Então esse é um detalhe importante aqui do ponto de vista anatômico, para você conseguir evoluir uma intubação sem causar lesão das pregas vocais. Beleza, pessoal? Sem problema? Falar. Olha só então, pessoal. A partir de agora a gente conseguiu introduzir o tubo através do ádito da laringe, posicionamos o tubo ali na região da traqueia, mais ou menos ali uns 2-3 centímetros acima da carina, não é? Insuflamos o balonete do cuff para poder vedar a via aérea e a gente vai começar a ventilar essa via aérea de forma artificial. Então observa aqui que você vai começar a enxergar a insuflação do pulmão. Olha lá, a partir do momento em que você faz a ventilação, né, parte do tecido pulmonar aqui já começa a insuflar. Por que não insufla tudo, professor? Porque já tem uma série de modificações, né? Provavelmente doenças pulmonares já envolvendo essa peça e a conservação de longa data no formol, né, que causa uma alteração pulmonar grave que dificulta a expansibilidade dele. Mas o que é importante? Que você perceba que tanto o hemilado direito quanto o esquerdo, olha lá, direito e esquerdo, insufla sem nenhum problema. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma pausa. Então, olha só, o que nós fizemos nessa outra metade aqui do vídeo? Nós introduzimos o tubo um pouco além daquilo que é preconizado. Eu havia comentado que devíamos posicionar a mais ou menos 2 a 3 centímetros superiormente à carina. Nós avançamos isso, não é? Quando nós fazemos esse tipo de avanço com o tubo, há uma tendência do tubo seguir para o brônquio principal direito, não é? Porque esse brônquio, ele funciona como se fosse uma continuidade da traqueia, né? Ele tem um trajeto mais longitudinal, né? E quando você observa a anatomia do brônquio principal esquerdo, ele já faz uma estruturação totalmente diferente disso. Ele já tende a horizontalizar-se, né? Então essa posição mais horizontalizada dele, para poder se encaixar ali entre o arco aórtico, isso torna mais difícil o percurso do tubo para esta região. Então, na maioria das vezes, o tubo, sempre que ele vai para dentro de um brônquio principal, ele vai para dentro do brônquio principal direito. Nós vamos perceber aqui nessa peça, né, a gente não consegue ter um manuseio muito bom dela devido à parte mais rígida do tecido, que nós acabamos posicionando esse tubo no brônquio principal esquerdo. Então o que eu quero que você veja? Quando a gente fizer o ambu aqui agora, nós vamos ter movimento apenas de um dos pulmões, tá bom? Olha, você percebe que somente o pulmão esquerdo está fazendo uma insuflação e o pulmão direito não se movimenta. Então esse tipo de situação é chamada de intubação seletiva, né? O médico, ele precisa fazer a ausculta do paciente dele imediatamente após ele ter feito a intubação, justamente para se certificar de que isso aqui não aconteceu, tá bom? Só frisando que na nossa intubação aqui, nessa peça anatômica, a seletividade aconteceu à esquerda, pelo brônquio principal esquerdo, e normalmente isso ocorre no brônquio principal direito, tá bom? Então foi só um detalhe aqui da nossa demonstração que fugiu um pouco daquilo que normalmente ocorre. Tudo bem, pessoal? Beleza?